Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo, hoje falando com uma liderança cultural da cidade de São Bernardo, conhecido como Zé Neguinho, carinhosamente. Ele é membro da família Lemes, tem uma atuação aí no município já há muitos anos, várias décadas, né, Zé? Conta pra gente como é que começou, na verdade, é a sua família, né? Exatamente, é a minha família, e começa com a chegada do meu pai trazendo a esperança de melhoras aqui, que meu pai chega nesse lugar aqui há 62 anos atrás, né? Realmente minha idade, fiz 62 agora há pouco tempo, e ele chega 7 filhos e um saco, não era mala na época, né? Aqueles sacos de farinha nas costas, e vem trazendo a esperança, e tentando deixar o sofrimento lá nas terras de Minas Gerais, né? E aí começa a nossa história, começa a história da família Lemes. Eu gostaria muito de estar ressaltando a garra do povo que ficou lá, que era minha avó, meu avô, né? E meu pai ter que deixar ele para trás, juntamente com a minha mãe, Dona Maria do Carmo Lemes, muito conhecida e carinhosamente chamada de Dona Cotinha, na nossa região lá do Parque São Bernardo. E quando a gente chega, aí tivemos um tour por São Bernardo do Campo, ficando muitos anos no Baeta, meu pai com os filhos andando na casa de um, na casa de outro, na casa de um parente, na casa de um amigo. E aí aquelas pessoas que ele pensou que iriam acolhê-la, foram as pessoas que menos fizeram para ele e ele com os filhos. Então foi uma vida aí bem sofridinha no começo. Meu pai sempre lutando, minha mãe sempre do lado dele, sempre. E aí conseguimos ir para Santo André. Aí nisso o Zé Neguinho já tinha lá seus 4 anos, fiz meu primeiro ano lá. E aí depois, com a filha do meu irmão mais velho, o Ditinho da Congada, né, que hoje é o nosso patriarca, outra figuraça também no cenário cultural da cidade, né, do estado e do Brasil. Nós temos o grupo de Congada. Aí nós fomos lá para a região do Parque São Bernardo, onde estamos inseridos até hoje. Chegamos lá, podia contar as casas que tinham ali. Meu pai, minha mãe, os filhos pequenos, né? Eu tinha na época 7 anos. Aí inserimos ali num barraquinho e aí começou a história da família Lemes no cenário, vamos dizer, inclusive no cenário mundial, né? Porque hoje a família Lemes está aí pelas internet, conhecendo pessoas como vocês, tendo acesso à Câmara Municipal, né, e outras câmaras por aí, então a gente venceu. Mas esse é o início da nossa história. O sofrimento fez meu pai correr de Minas Gerais, porque ele tinha uma fase assim, e depois esse momento nosso virou alegria, viu? Mas o primeiro momento foi de muito sofrimento, né, de muita dor, ao ponto dele falar: eu vou embora daqui, porque se for para matar meus filhos de fome, eu vou morrer com eles lutando em algum outro lugar. Aqui eu não fico, aqui não vai dar para mim. E nisso ele pegou os filhos e saiu. E nessa caminhada temos várias histórias, mas é isso, o início da nossa jornada. Assim. Moramos em casa assombrada, mal assombrada, e todas essas histórias. Hoje as pessoas não acreditam nessa questão de assombração, mas hoje nós vivemos um outro tipo de assombração. Hoje vivemos uma assombração pior. Hoje nós vivemos a assombração da violência contra o povo preto, que é uma bandeira que nós defendemos, contra o povo LGBTQIA+, contra o pessoal de matriz africana, contra as religiões de matriz africana, contra outras religiões, a gente vê aí as coisas acontecendo. Isso tudo é um meio de assombração. Então nós vivemos também, eu, pequena, a mãe, o pai, na nossa história vivemos numa fazenda mal assombrada. Hoje, quando eu estava ninguém falando de fazenda mal assombrada, nós passamos por isso e vivemos. E hoje a gente pode se dizer que nós somos uma família de vencedores dentro da história que nós construímos, principalmente meu pai e minha mãe. Agora, Zé, como de repente a família Lemes começa a receber as pessoas, né, começa a se inserir nesse cenário cultural? Seus pais já eram ligados à música de alguma forma, à congada, à religião? Porque hoje são meios em que a família está inserida, está aberta ao público, né? Para quem não conhece, a família Lemes hoje tem atuação
como o Zé falou, na Congada, também escola de samba, tem também a questão de religiosa, né? A questão aí de receber as pessoas, do benzimento. Como tudo isso começa? O que vem primeiro? O que vem primeiro é a espiritualidade, né? Que meu pai já nasceu com ela, através da minha avó, de algumas tias que tinham um dom de acolhimento lá. Até hoje a gente chega lá na nossa cidade, Monsenhor Paulo, Minas Gerais, e Cordislândia, são cidades vizinhas. Cordislândia, cidade da minha mãe, Monsenhor Paulo, cidade do meu pai. O pessoal não entende como era uma família pobre para a época e acolhia tanta gente. Hoje tem pessoas lá, os fazendeiros, eu não saía da casa da minha avó, sabe? Filhos de fazendeiro, eu não saía da casa da minha avó. Minha avó, por causa do meu pai, ela fazia azeite para curar embigo. Então, aquelas fazendeiras, aquelas sinhás, aquelas negras que tinham sido escravas, ia lá pegar o azeitinho de mamona para passar no embigo da criança. Então, eles tinham esse dom de acolhimento. E meu pai, ele veio para cá com esse dom. E a minha mãe também, depois a gente fala um pouco dela, da dona Cotinha, muito acolhedora. Então, quando nós chegamos aqui, com toda aquela pressão, sofrimento, filho para cuidar e trabalho, eles não acolhiam. Que nossa casa, ela nunca ficou sem um agregado. Tinha meio quilo de arroz, mas vai chegar... Qual é seu nome? Mariana, vai chegar Mariana, mas só tem esse arroz, não, meu filho. Então aí pega um pouquinho de um pouquinho de outro e vamos acolher a Mariana. E aí fomos nesse acolhimento. Então quando a gente chega no Parque São Bernardo, ali precisava de acolhimento, porque ali não tinha nada. Nós fomos a primeira família a ter luz elétrica no Parque São Bernardo. E aí o que acontece? Aí tinha aqueles gatos, foram puxando da nossa casa. Por fim, daqui a pouco, quase que a gente está sem luz, porque tinha que usar uns transformadores e caía, enfim. Mas sempre essa questão do acolhimento, sempre a nossa casa recebeu pessoa. E a espiritualidade, ela passa por um momento que você ou aprende no amor ou aprende na dor. Você precisa da espiritualidade, você precisa do equilíbrio. E meu pai, ele tinha isso, mas estava fechado com ele, porque ainda passou um tempo sem ir lá em Minas. E aí, quando ele consegue aflorar isso, juntamente com a minha mãe, de pessoas que iam lá em casa buscar conselho com ele, nem era na questão espiritual, conselho, porque meu pai era uma pessoa séria, estava lá com a família, ficou muito na dele. A nossa região ali era uma região muito violenta, de povo muito violento, de guerras, enfim. E a turma ia lá, respeitava muito ele. E aí, quando ele aflorou essa questão da espiritualidade dele, isso que fortaleceu a nossa família. Aí meu pai melhorou. Aí foi onde começou a atender as pessoas, aí abriu um centro, abriu um terreiro. Ele não gostava que falasse centro nem terreiro. Meu pai era meio... E nem gostava que chamasse ele de pai de santo. Eu falei, não, pai é Deus. Eu sou o São Antônio, a Cotinha. E aí começamos a atender as pessoas. Então é desde sempre essa questão de estar recebendo e acolhendo as pessoas na nossa casa. É isso. E como vem a parte cultural? Como vem a música? Opa, outra boa. Meu pai gostava de cantar. Na realidade, o que acontece? A negrada, o negro, eu falo negrada, viu, gente? Hoje até é complicado separar algumas palavras, mas a gente tem, além de ter liberdade, a gente tem propriedade para falar, porque a gente levanta a bandeira da raça, levanta a bandeira da negritude e luta mesmo com afinco. A negrada, por sinal, eles gostam de cantar. Eles são felizes. Então, nos quilombos, na senzala cantava. Então, minha avó cantava, meus tios cantavam, meu pai cantava, né? E meu pai dançou congada lá em Minas. Só que quando veio para cá, o filho pequeno, isso aí parou no tempo. Mas tinha lá a violinha dele, tinha um violão. Aí eu lembro até hoje eu faço um dó, ré, mi, fá, sabe? Mas eu lembro que quando eu tinha lá meus 6 anos, meu pai me deu um cavaquinho. Eu também faço lá uma meia dúzia de notas. Mas ele não deu um cavaquinho para mim tocar e cantar, é para mim ficar em casa. Ele me deu um cavaquinho e me deu uma correia, porque minha mãe reclamava. O Zé não para em casa e tal. Aí ele foi lá, comprou um cavaquinho e me deu. E deu a correia. Falou, o dia que sua mãe reclamar de você vai apanhar. Nunca
nunca apanhei com a corrida, sabe? Também não aprendi muito a tocar o cavaquinho. Aprendi agora, depois de mais velho, aí a gente faz um do, ré, mi, fá, tal. E aí nisso, a gente sempre cantava, sempre lá. E aí nós começamos a ir na nossa cidade. Depois de algum tempo, o pai organizou a famíliazinha dele e voltou lá com os filhos, né? Aí minha avó rezava um terço de Santo Antônio, em honra a Santo Antônio, em homenagem ao meu pai, que nasceu bem doentinho. E aí nós fomos nesse terço, foi o último terço que ela rezou. Aí a gente criou aquela curiosidade do pai cantar. Aí fomos na festa de Congada, que a gente tinha ido, não sei se vocês conhecem. Quem não conhece festa de Congada pode pesquisar aí também, ver, tem muitas festas, é maravilhosa. Festa de Congada, festa muito, muito boa. E tem toda uma história, dá um enredo uma festa de Congada. Porque os negros dançam e os brancos, a branquitude, são as realezas. Inverte-se um pouquinho os papéis, mas é tipo a questão da Lei Áurea lá, sabe? Hoje a turma briga, Lei Áurea e tal. Mas o que eu ouvi do meu pai, dos meus tios, na questão, naquele momento, eles queriam a liberdade. E não quer saber o que vai acontecer amanhã. Tanto que no outro dia, caramba, mano, nós estamos perdidos aqui e tal. Mas enfim, a liberdade, porque a dor é complicada. E aí começamos a cantar. E eu trabalhando com meu pai, ele falou, pai, se não montar só uma congada. Aí o pai falou assim, mas rapaz, você sabe o que é congada? É porque vocês vê lá, vocês dançam e tal. Falei, pai, a gente vê lá. Falou, a congada tem que ter quem canta, quem responde, quem dança. Entendeu? Tem todo... pai, mas... Ela falou, quem vai cantar? Falei, eu canto. Nunca tinha cantado. Nem o cavaquinho que ele me deu, eu aprendi a tocar. Mas aí, falei, eu canto. Falou, você canta? Canto. Aí já criou um clima nele. Porque era uma coisa que estava dentro dele. Nós temos foto do pai novinho, dançando congada. Sabe? Dito com 74. Pai... Há mais de 60 e poucos anos o pai dançando congada. Aí montamos uma congada, especificamente para dançar nessa festa nossa de Cordislândia, que era uma festa da nossa família, em qual meu tio era o rei perpétuo, minha mãe rainha perpétua, e tem toda uma história, tem todo um simbolismo nessa questão religiosa da congada. Foi a maior alegria do meu pai. Meu pai era um negro. Aí você vai, mas aí ninguém fala bastante do pai dele, porque realmente o pai foi uma pessoa importante e uma pessoa vitoriosa na vida. O pai conseguiu criar a família dele e deixar um legado, o pai e a mãe. Aí montamos a congada, então aí aflorou esse lado cultural da família. Então, eu dancei, Cida dançou, Maria dançou, Ana dançou, a Jura dançou, que dos irmãos é a única falecida. Um cuidava da roupa, o Dá dançou, o Luiz dançou. Então todos os filhos do pai dançavam. Imagina a felicidade de um homem, depois de algum tempo, conseguir voltar e dançando com seus filhos. E nessa de lá, surgiu um convite aqui para dançar, para cantar na festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. E viramos atração na congada. Então, por muito tempo, nós fomos referência de congada em Minas Gerais. Hoje já nem tanto, já se passa o tempo, muita gente aprendeu, nós fomos fazer outras coisas, mas ainda cultivamos a congada, que louva Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que é muito importante. Nós temos lá nosso terreiro, mas a congada em si, depois eu vou cantar uma musiquinha de congada e fortalecer. Essa foi a maior alegria do pai. E aí depois nós começamos em outras festas, em outras cidades, entendeu? E cantar congada. E é muito legal cantar congada. Então aí veio essa parte cultural, que foi a primeira linha nossa, é a questão da congada. Congada do Parque São Bernardo. Congada da família Lemos. Da congada para a escola de samba, como foi essa virada? Da congada para a escola de samba. Temos também um porquê disso. Na realidade, o pai, com coisa, ele não queria escola de samba. Porque a congada, por ser uma coisa religiosa, ela é uma coisa mais restrita. Ela é uma coisa mais fechadinha, sabe? Não tem respeito. Nós vamos em igreja, a gente vai chegar em alguma festa, que é a Mariana, é isso, né? Sim. Mariana está com a coroa. Naquele momento, a Mariana não é a Mariana que nós estamos aqui dialogando.
A Mariana é a nossa rainha, tem todo um simbolismo. E aí, de repente, nem todo mundo entende isso, ou absorve esse conhecimento. E aí a turma, não, mas então vocês têm que fazer uma coisa mais tranquila. O pai falou, vocês vão mexer com isso aí não vai dar certo. Porque na realidade, a nossa região lá não era fácil, sabe? Não era fácil. Mas a gente já vinha se mostrando como uma liderança e impondo lá um certo tipo de respeito, de distanciamento com as coisas. Vamos formar uma escola de samba? Mas qual que era a ideia nossa? E aí nós, como diz o ditado, demos burro na água, porque a gente falou, a escola de samba tem uma verba da prefeitura. E a Congada não, a Congada era a gente mesmo que tinha que bancar nossos fardamentos, nossos instrumentos, enfim. Aí a gente montando a escola de samba, a gente vai ter uma verba que vai dar para a gente manter a Congada. O pai falou, vocês estão enganados com isso. Dito e feito, não deu. Mas a gente conseguia pôr 3 mil pessoas numa escola pública lá do nosso bairro para assistir o ensaio da nossa escola de samba. E fomos para a avenida. Nós somos uma escola de samba também, referência no carnaval da cidade. Porque tinha muita briga entre as agremiações e tal. E aí, quando a gente chega, a gente foi aquele divisor de água. Por quê? Mesmo com toda a resistência, a família, sabe, os irmãos, os sobrinhados, a gente não briga, a gente não gosta de briga, a gente é muito da paz, sabe? De apartar e coisa e tal. E aí a gente passou a ser uma escola diferente. Quando fala, nossa, vai sair morte lá no ensaio da Renascente. Mas não saiu. Nunca nós tivemos uma viatura de polícia lá no nosso ensaio. Mas era aquilo. Eu respeito o seu direito, eu tenho o meu direito, mas o meu direito vai até onde começa o seu. Qual o horário do nosso ensaio? Até às 10? Já tá bom para todo mundo? Nós não passávamos de 10h30. Entendeu? Então, isso impôs na comunidade essa figura nossa. Não, mas o ensaio tá bom, coisa e tal. Tinha pessoas que saíam, deixavam a agremiação dele para ir para o ensaio da Renascente. Isso era muito, muito, muito legal. Mas a gente não. Então, nós sempre estava de bem com a comunidade, até hoje. Aí formamos uma escola de samba, ganhamos, perdemos. Assim, quando chegou no grupo especial, a gente ficou 20 anos para ganhar. Ia lá, chorava. Teve carnavais lá que todo mundo cotava como a gente fosse campeões. Quando a gente chega na apuração, a gente não foi campeão. E nem por isso a gente brigou ou xingou o jurado. Não, vamos embora, gente, vamos pro outro. Não deu. Chorava, muito chateado e tal, né? Que é normal, mas a gente não brigava. Então isso nos fortaleceu muito enquanto grupo, né? Enquanto pessoas, enquanto referência dentro da comunidade. E aí nós viramos uma escola grande, uma escola de respeito, a ponto de ser cotada para ter mais alguma coisa e até ir para São Paulo. Mas aí era muito para a gente, porque o foco nosso era Congada. O foco nosso era Congada. Dançar Congada, ir lá, bater nossa Congada lá, cantar, dançar, esse era o foco. E aí, lutamos e tornamos uma escola referência em comportamento, sabe, em respeito. A gente era a única escola de samba que rezava antes do ensaio. Eu ficava, mas esses caras aí, é isso. A gente reza, a gente agradece a Deus, a gente agradece a comunidade, sabe, onde a gente está inserido. A gente pede a Deus que não só nós, mas que a nossa comunidade vença, que a nossa comunidade evolua, entendeu? Não adianta a gente estar aqui cantando, dançando e todo mundo alegre e tal, mas a comunidade está aí sofrendo. Então a gente fazia um ponto de reflexão até com aquelas pessoas que eram mais rebeldes dentro da comunidade. Tanto que quando ele ia lá no ensaio da escola de samba, ele sentava no cantinho lá e ficava. Na hora que a gente ia fazer reflexões, ele abaixava a cabeça e ficava ouvindo atentamente. Não tinha essa, entendeu? Então a gente passava o recado de uma maneira muito singela, mas a gente passava o recado que a gente queria para a nossa comunidade, entendeu? Então aí foi tranquilo. Aí conseguimos ir no nosso povo, e a turma falava assim, o dia que esses caras aprender o que é carnaval e aprender a fazer carnaval, ninguém ganha deles. Porque a gente era muito festa, sabe? Ele falou, carnaval não é festa não, carnaval tem uma disputa, velho. Carnaval é um jogo, e você... E aí, quando a gente passou
Aí eu ia mexer com as coisas, o Dito é uma figuraça, meu irmão é uma figuraça, mentira. Aí passamos para nova geração administrar esse processo, que aí eles vêm com mais razão. Eu, Dito, a gente vem com emoção, a molecada vem com mais razão. Ó, esse copo aqui tem que pôr aqui, ó. Não, cara, mas sabe o que é? Às vezes a Mariana, às vezes vai ficar chateada, depois esse copo tem que pôr aqui. Depois se a Mariana vai ficar chateada, ou o Zé Neguinho, ou o João, é outros 500. Mas por processo nosso, esse copo tem que vir aqui. E graças a eles, né, de repente fala o nome, até esqueço de algum, mas essa geração, eles conseguiram mudar o comportamento da Renascença ao ponto da gente ser campeão sem nenhum questionamento, de nenhuma agremiação. Todo mundo falou, não, realmente, vocês mereciam. Aí fizemos um carnaval muito bonito, muito lindo, e fomos o último campeão do carnaval da nossa cidade. Aí depois o prefeito achou que não era interessante o carnaval, ele tinha as razões dele, nós tínhamos as nossas, mas prevalece a dele, prevalece quem está no poder, e ficamos sem carnaval. E a parte religiosa, né? A parte social também, porque a sua casa também tem isso, né? Ou esse espaço, a gente fala a casa, porque é literalmente a casa da família Lemes, mas também é a casa que se estende com alguns espaços, então e acolhe a congada, acolhe também essas reuniões onde as pessoas precisam de algo religioso, e atende também aquelas pessoas carentes, faz a parte social. Né? Sim, então essa é um trecho da família Lemes. Né? Então, como é que vocês conseguem fazer tudo isso? É que nós estamos unidos, muito unidos, muito unidos. A gente pode até, não somos aquela família perfeita não, mas chegamos perto lá, que perfeito é só Deus, né? Aí de vez em quando a tia Cida lá, que é a brava do negócio, eu sou o tio Zé, o meu fanfarrão da turma, entendeu? Aí tem o Ditinho, que é o papiaca, dança pra caramba, é o nosso político, era o nosso político até pouco tempo. Hoje eu faço a parte política da família Lemes. E aí, nesse atendimento do meu pai, nesse atendimento espiritual, passou por uma coisa mais profunda. Ele abriu o terreiro, ele trabalhou por muito tempo, e ali na região é onde o pessoal tinha aquele espaço de se liberar espiritualmente, de buscar, porque a gente tinha poucas igrejas, quase nada de igreja, até agora há pouco tempo, a gente participou de 45 anos da comunidade Mãe dos Pobres, foi uma das primeiras comunidades que surgiu lá, na Igreja Católica, a gente era inserido lá também. Hoje já temos várias, hoje temos outras denominações de igreja que pode acolher esse povo. Mas aí tinha lá a Casa de São Antônio, onde a turma ia buscar o benzimento, ia buscar o conselho, sabe? Ia buscar amparo moral, espiritual, social. E aí ficou por isso. Aí tem muita gente que fala, se vocês não mexessem com isso, vocês eram até melhor. Mas era porque nós dividimos muito. E até hoje a gente divide a nossa vida com a comunidade. E hoje não é só com a nossa comunidade. Tem pessoas que estão lá do lado internacional que hoje é a nossa matriarca nesse processo do espiritual. Às vezes a gente chega lá, a gente está em casa, que é na nossa casa, teve pessoas que falaram, mas vocês não querem que a gente constrói um galpão, um salão, para a dona Ana atender? Não, a nossa pedra fundamental ela está aqui. É aqui que o Pai acolheu as pessoas, aqui que a gente acolhe as pessoas e aqui que a gente vai continuar acolhendo essas pessoas. No nosso espaço, um banquinho de madeira, com toda a simplicidade. A dona Ana, uma simplicidade de pessoa, mas com um grau espiritual elevado. Dona Ana é a sua mãe? Dona Cotinha foi minha mãe, é a minha mãe. Dona Ana é minha irmã. Tá. Dona Ana é minha irmã. Tanto que, quando se fala Dona Ana, o nome Dona Ana, que quando a gente fala de espiritualidade, todos nós somos desenvolvidos mediunicamente, tanto que quando ela tem alguma coisa mais apertada, ela recorre a nós. A mim, a Cida. Zé, vou precisar de você. A gente vai lá, tá, com todo carinho e ajuda ela nesse processo.
Mas quando se fala Dona Ana, ninguém imagina que vai chegar lá e vai encontrar uma pessoa paramentada, de lá no banco. Não, a Dona Ana de uma simplicidade ímpar. E de um carinho, de uma fala mansa, de um conselho, uma pessoa assim que ninguém... Teve pessoas que chegam lá e falam, é a senhora que é a Dona Ana? Eu falei, eu, Dona Ana. Eu precisava falar com a Dona Ana, não é eu. Aí a pessoa fala com a Dona Ana. Então hoje tem pessoas de outros estados que ligam, já vieram pessoas de outros estados, especificamente para falar com a Dona Ana. E é lá no nosso espaço lá. E é engraçado que, pra gente lá, tem momentos que a gente para e começa a refletir que a Dona Ana, ela não é uma pessoa comum. Porque é impossível uma pessoa comum, no sentido que eu elevo agora, ela conseguir ficar em pé o dia todo e atender em média lá de 200, 250 pessoas. Cada um com a sua necessidade, com seus problemas, com suas dificuldades. Porque necessidade é uma coisa. Eu posso ter necessidade de ter esse copo. Mas eu posso ter dificuldade para encher esse copo. Enfim. E aí a gente fica olhando para ela, sabe? Não reclama de nada. Nunca vi a Ana falar alto. A Ana deitou, mas se uma pessoa bateu, Dona Ana, no portão, ela levanta e vai atender aquela pessoa, sabe? Então a gente entende, a gente vê na figura da Dona Ana como um todo que a Dona Ana não é uma pessoa comum. E aí do outro lado, ela fala dessa questão do comum da Dona Ana, dela fazer as pessoas se entenderem. Você vê um juiz de direito chegar e sentar no banco, porque lá é isso. Começa o processo ali. É juiz de direito, é médico, é advogado. Eu falei juiz de direito porque se for no top, aí essas duas profissões são as que estão lá em cima. E ele chegar, sentar no banco ali, como todos os outros, e ficar ali. Sabe? E quando ele chega, ele não se apresenta como juiz, ou como é que é, até porque não faz sentido. Porque ele vai ali como pessoa, como sentimento. Ah, mas como é que não? Tem que marcar horário? Não tem que marcar horário. A Dona Ana cobra? Não, a Dona Ana não cobra nada. Entendeu? Mas o senhor vai chegar, vai sentar, tem uma fila lá, e você vai caminhando. Então, aquele trajeto já é um trajeto da pessoa estar refletindo sobre o que está acontecendo com ele, do que ele precisa, enfim. Aí tem pessoas que ele começa a chorar, sentado ali, porque ali é ele e ele. É ele e ele, a vontade dele de falar, Dona Ana. Aí ele começa a ver a experiência da nossa família ali. A molecadinha que chega, benção tio, benção tia, benção tia Ana, benção tia Cida, sabe? Putz, aí, às vezes é aquilo que falta para a pessoa. Ele vê ali, quando ele está sentado lá, até ele chegar para falar com a Dona Ana. E aí, ele fala, eu quero retribuir de alguma forma. Tem pessoas que já ofereceram para reformar a nossa casa. Não, a nossa casa é a nossa casa. É o que nós temos para oferecer, enfim. É isso. Pessoas, eu tenho um iate, eu tenho uma casa na praia, gostaria que vocês fossem para lá. O nosso mundinho é esse aqui, entendeu? Aí depois que a pessoa fala uma vez, mas o que você... Não, eu sou médico, eu sou juiz, eu sou policial, eu sou delegado. Quer dizer, resumindo, todo tipo de pessoa nós já vimos lá naquele espaço. Então é o espaço da gente refletir, sabe? Caramba, às vezes a pessoa tem tudo. Tem tudo, literalmente. Mas ele não tem o que nós temos lá, o que a Dona Ana tem lá para oferecer para ele, que é a paz, é o equilíbrio espiritual. Tem pessoas que ela entra lá para falar com a Dona Ana, ela não fala nada, Maria. Ela não fala nada. Ela fez aquele processo da fila, entrou, ela viu a Dona Ana ali, mas naquilo ele já contou quantas pessoas a Dona Ana atendeu.
E aí ele chega lá, vê aquela pessoinha lá, e ela fala, ô filho, o que você precisa? Não, dona, eu só precisava ver a senhora. Aí chora, aí fica ali os minutinhos dele e sai com uma outra reflexão, uma outra pessoa. Aí ele volta, aí começa o processo de acompanhamento até ele se fortalecer de tal maneira que ele vai lá agradecer. Ô, dona Ana, obrigado, viu? Eu vim aqui agradecer a senhora. O que eu posso contribuir? Então hoje, a maioria das contribuições das pessoas lá, que a gente consegue, Mariana, nesse processo, a gente vê os dois lados da moeda. A gente vê o cara que ele tem muito aqui e o cara aqui do outro lado que não tem nada. A gente consegue equilibrar isso. Então as pessoas levam cesta básica, sabe? Tem pessoas anônimas que levam cesta básica. Mas a gente não tem lá que distribui cesta básica. Não tem isso. A gente ajuda quem está necessitado naquele ponto. Porque se colocar lá, dia 10 nós distribuímos cesta básica. Todo dia 10 tem 1.000 pessoas lá. E dessas 1.000 pessoas, tem 700 que não precisam dessa cesta básica. Ele vê essa oportunidade, ele vai lá e pega. Então as pessoas levam os mantimentos, né? Ou depois faz cesta básica. Tem pessoas que chegam lá, não, eu preciso de um pacote de arroz. Preciso de um feijão, preciso de um macarrão, preciso de um fubá. O outro precisa de uma cesta básica. Né? Não é questão do assistencialismo. Nós já passamos fome. Eu estou falando da espiritualidade, mas aí na hora que a gente chega no almoço de Natal da família Lemes, que foi uma coisa idealizada por mim também, eu já vi uma outra parceirona lá da comunidade, nós literalmente passamos fome, de não ter o que comer mesmo. Então, não é porque não tem o que comer, porque não quer, não, pô, meu pai trabalhava. Meu pai sempre trabalhou. Minha mãe, nós passamos fome de não ter o que comer. Então, aí a gente vai aquelas pessoas lá e pega a cesta, leva a cesta. Pessoas de outras denominações religiosas. Fala para a dona Ana se não tem uma cesta lá para me levar para uma irmã. A igreja nossa está fazendo uma campanha. Vê lá com vocês lá, os amiguinhos, vê lá com a dona Ana, lá se a gente faz. Não temos lista, não temos caderno de presença, não temos nada. Lá é uma casa que acolhe qualquer tipo, qualquer pessoa, Mariana? Qualquer pessoa. Chega lá, a porta está aberta, dentro da nossa simplicidade, do nosso carinho, a gente acolhe. Agora, na questão espiritual, a dona Ana, ela é muito forte. Muito. A gente não consegue explicação e às vezes a gente até peca, viu? Porque você, em algum momento, cria uma dúvida. Porque eu já vi adultos, inclusive da família, de estar lá em pranto de choro mesmo, ruim pra caramba, e a ponto de falar, chama a Ana lá. Aí já não é dona Ana, né? Mas chama a Ana lá pra mim, chama a Ana. Aí ela vai lá, fica lá com a pessoa acalma, serena. Boa. Mas é adulto, isso nós já vimos. Agora, quando você vê o pai e a mãe chegar com uma criança, fala, dona Ana, não tem o que fazer mais. Nós já fomos no médico e tal. E tem médicos que, inclusive, já comentou com a mãe. Você acredita em alguma coisa? A pessoa fala, acredito. Fala, então procura um benzedeiro. Procura alguém para te benzer, para te cuidar dessa parte espiritual. De hospitais mandaram chamar a Ana, enfim. E aí você vê a criança chegar e chorando, e aquele choro que a gente sente aquele choro. Falar, meu Deus do céu. Aí é onde a gente peca. Porque a gente está ali no território, está vindo aquilo ali dia a dia, e de repente criar aquela dúvida, e agora? A Ana, a paciência dela, a pessoa vai, mas chorando mesmo, aquele choro diferenciado. Criança, aí, um adulto de repente fingiu, o adulto, não, a criança ele não consegue, ele não tem essa dimensão. Aí entra lá, e vai, e aí aquela criança, ela vai acalmando, isso já não foi nenhum nem duas, ela vai acalmando e dorme. E ali fica um pouquinho,
com a dona Ana, né, dentro do espaço dela. Isso até emociona, porque fica ali um pouquinho, e aí quem começa a chorar são os pais. Porque, de certo, pela fraqueza ou por aquele momento que está passando, eu fui no médico, levei no médico, eu tenho convênio, agora, será que a dona Ana vai dar jeito? E aí onde está o problema? Aí a dona Ana deu jeito. Aí eles choram também. Aí a criança para de chorar e eles saem chorando. Mas sai com a criança aliviada. Então isso aí a gente cansa de ver. Então é complicado. É muito complicado para a gente. Então se a gente não tiver um equilíbrio também espiritual para compactuar com ela, a gente acaba tendo problema. Pessoas falam, dona Ana, eu vou me matar. A pessoa, você não acredita, vai. Depressão, suicídio. Rapaz, eu vou me matar, dona Ana. Aí Ana, não é porque... Sabe, é o processo dela, né? Que aí é só dela. A pessoa se alivia e depois ele volta e fala, dona Ana, aquele dia eu ia me matar. Aquele dia eu ia me matar. Tem um fato curioso, um outro fato também que nos leva assim a estar refletindo espiritualmente, é complicado. A gente até brincou com a mãe, é até engraçado, mas é sério. E aí a mãe depois acabou ficando brava, tal, e aí a gente parou de brincar. Tem pessoas muito parecidas no mundo, iguais não tem. Aí uma vez chegou uma mulher lá em casa, essa também chegou no limite do limite. E a pessoa, ela não conhecia a dona Ana, não tinha nosso endereço, nada. Ela chegou lá em casa. Essa pessoa chegou lá em casa. E aí ela chegou na porta da nossa sala, assim, e conversando, né, muito nervosa e tal. Aí você vê que a pessoa também é desequilibrada, sabe, enfim. Aí ela começou a contar. Falou, não, eu estava lá em São Paulo, estava no centro de São Paulo. Eu ia pular de um viaduto lá, alguma coisa nesse sentido. E aí eu encontrei uma pessoa que falou que para mim vir aqui. Bagulho louco. Mas como, senhora? Não, a pessoa falou para mim vir aqui, então, senhor, coisa e tal, e ela estava falando. Não está de frente, Mariana, assim, nós olhando, não está de frente, está do lado aqui, porta da sala. Está do lado, tem uma foto do meu pai, que uma pessoa desenhou, não é foto, é um desenho, a pessoa fez um desenho dele, figura muito bonita do meu pai. E da minha mãe. Mas minha mãe era viva na época ainda. Aí a pessoa conversando, aí deu um certo momento, ela olhou para aquela foto. Ela olhou para aquela foto, aí ela falou, foi esse aí. E desmaiou. Aí, rapaz, a casa caiu para todo mundo. Porque a gente não conhecia a mulher não conhecia a gente, a mulher meia, sei lá, porque a pessoa espiritualmente, quando ele está ruim, ele fica desequilibrado, é muito complicado, né? A gente precisa de muito equilíbrio e tal. Ela falou, foi esse aí. Inclusive, ele me deu uma bala. E nessa questão dele me dar a bala, ele falou para mim que era para me vir aqui, mas ele não me deu endereço, não sei como eu tô aqui, mas que foi esse aí, foi. Aí a Ana atendeu a pessoa, fez lá, e a gente não... Aí ela e a pessoa, né, não tem, o que aconteceu, de onde é que ela... Não, isso não interessa para nós. Nem para mim, nem para Cida, nem para o Dito, nem para as cunhadas que estão lá, para ninguém. É o mundo dela. Mas teve esse fato. Aí nós começamos a brincar com a mãe, ela ficou brava. Falou, mãe, a senhora fica aí rezando aí, cara. Aí, ó, o pai tá dando bala pro povo aí, rapaz, que ela ficou pendendo, ficou brava. Aí foi indo, nós paramos de brincar. Mas tem muitos fatos, sabe? Tem muitas coisas assim que acontecem ali naquele espaço que tornam um espaço diferenciado, né? Através da dona Ana e hoje da família Leves, né? Da cesta básica, aí o pessoal traz cesta básica, tem meio que autônomo, anônimo. Não precisa falar quem mandou, entrega lá e tá tudo certo, entendeu? A gente pega essa cesta básica, acolhe outras famílias, a família fala, estamos precisando de uma cesta, então estamos precisando disso, então estamos precisando de comprar um remédio, a gente vê lá a possibilidade ou não também de estar comprando. Então esse é o lado espiritual nosso, que eu acredito que seja mais forte. Por quê? Porque dos dois lados nossos, tanto minha avó, por parte da minha mãe, como a avó, por parte do pai, eles eram muito religiosos.
Da parte do meu pai brigava mais, estava negada e tal, porque infelizmente até nos dias de hoje o vício não é fácil, então naquela época teve alguns que tinha, né, a questão do vício, da bebida, acabou dando muito trabalho, até meu pai depois parou, mas eles eram muito religiosos, de estar na igreja, de rezar, esse terço da minha avó, do outro lado a avó, mãe do pai, nossa, eu tinha uma tia nona lá, tia negra, são pessoas assim, de uma fé inabalável, eles foram transmitidos para a gente, né? Espiritualmente, na questão da religião, a gente tem muito afinco, sabe, com isso. Então isso nos fortaleceu, enquanto grupo, e aí enquanto pessoa vamos nos fortalecendo, isso é um pouco na espiritualidade. Agora, Zé, Oi. Antes da gente finalizar, nos bastidores, você me contava que você aprendeu a tocar, né, e aprendeu a cantar muito pela influência aí do seu pai e da sua mãe, e que tinha uma música que eles gostavam muito, que você ia tocar aqui para que a gente pudesse conhecer também. Isso. Você consegue dar essa palhinha? Consigo. Eu tenho quantos minutos? 1 minuto? 2 minutos? Tem um minuto que você quiser, pode ir. Ah, então tá. Porque o pai gostava das músicas de congada. As congadas antigamente, aí as mulheres não dançavam, né? A gente revolucionou até isso, que as mulheres da casa, ela falou, não, se as mulheres não dançaram, não vai dançar não. Que as mulheres... Então, as congadas eram mais homens, né? E eles cantavam. E quando tinha oportunidade de galantear, as ligradas eles galanteavam. Então, meu pai gostava muito disso. Eu sentei na praia formosa para ver os peixes nadar. Os peixes nadavam tanto, balançavam as ondas do mar. Eu sentei na praia formosa para ver os peixes nadar. Os peixes nadavam tanto, balançavam as ondas do mar. É na Bahia, terra brasileira. É na Bahia que tem branquinha parceira. É na Bahia, terra brasileira. É na Bahia que tem baiana parceira. Essa era uma música. Meu pai gostava de cantar essa música na congada, a turma respondia, enfim. É que o nosso tempo é meio curto. Deixa eu ver, minha mãe. A mãe. Ela gostava toda vez que a gente cantava assim, ela cantava, mesmo no finalzinho dela, a gente reza o terço todo dia em casa. Aí quando, vamos cantar, aí a gente cantava, ela sentadinha. Aquela coxa de retalho que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela concha de retalho está bem guardada. Concha de retalho. Agora na vida rica que estás vivendo, traz como agasalho concha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu és de lembrar da corte também de mim. E era engraçado essa música, que a mãe era uma pessoa tão séria, sabe? Tão ligada, e a gente não sabia por que ela gostava dessa música, e até hoje não sabemos, mas ela gostava muito, muito dessa música que a gente canta. E aí, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, isso a gente também, todo espaço que a gente vai, a gente tem que falar deles, porque é o nosso louvor, e foi o que nos fortificou enquanto cultura, e que nos tornou conhecido enquanto cultura através da congada. Eu danço Congo é porque eu tenho fé, tem pena de mim, Benedito tem dó. Eu danço Congo é porque eu tenho fé, tem pena de mim, Benedito tem dó.
tem pena de mim, Benedito, tem dó. Eu sou filho do povo, São Benedito, tem dó. Tem pena de mim, Benedito, tem dó. Eu sou filho do povo, São Benedito, tem dó. E acontece isso, quando a gente começa a cantar, o pezinho começa a tremer. Mariana, o pezinho começa a tremer. E para finalizar, né, temos muitas outras de Nossa Senhora. Para finalizar, tem uma que a gente canta pela nossa bandeira, pela nossa negritude, pela nossa família, sabe? Agradecer a Deus e a todos, principalmente os membros da nossa família, que acolhem, porque não é fácil você ter família. Não é fácil. São pessoas que vão tendo outros pensamentos, outros conhecimentos, outros aprofundamentos. Né? Hoje, na nossa família, lá, todas as crianças em idade escolar estão na escola. Todos os jovens nossos em estado de faculdade estão na faculdade. Todos os adultos nossos que quiseram, fizeram faculdade. Então, temos grupo lá da nossa família que já está na sua segunda faculdade, terceira. Então, isso vai crescendo, né, o grupo, né, vai melhorando. E o principal, mantemos-nos unidos. Fazendo um ranchinho lá em Minas, com a família repousar, vamos dar um café para Folia de Reis, mas mantendo unido. Mas não é fácil manter essa união. Aqui, ó. Soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, de que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Me aguento, um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou para a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes. Nada adiantou. Canta, Mariana. Em guerra, em paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, vai! Oh, 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 e ecoa noite e dia, é ensurdecedor, mais que a agonia, o canto de um trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como um soluçar de dor. Que lindo! É desse jeito que nós vamos nos enfrentamentos, viu, Mariana? Da questão racial, da intolerância religiosa, da intolerância de certos grupos, né, LGBTQIA+, de todo esse tipo de opressão, esse tipo de intolerância. É contra isso que a família Lemes briga. E vamos nessa... Não falei para você que a música ela tem o poder de estar unindo as pessoas, de poder estar olhando. Hoje, depois da música, que eu vi o pezinho da Mariana balançando, que eu vi o olhar da Mariana, e depois que eu vi a Mariana cantando comigo. Então, a Mariana hoje, para a gente, nesse podcast, queremos agradecer também à Câmara Municipal, né, na figura do presidente, do Danilo Lima, que foi o pessoal, toda a comissão dele lá, o pessoal dele,
Hoje a Mariana se torna uma amiga, ela vai lembrar da gente. De repente, pela música, eu cantei com o cara foi lá, eu tocou um violãozinho lá, fez o Ré, Mi, Fé e cantou. E é isso que a gente quer trazer para as outras pessoas, através da figura sua, viu? Que a gente espalhe esse amor, espalhe essa cantoria, espalhe essa luta, e espalhe essa referência da nossa família. É isso que a gente veio trazer um pouquinho aqui. Aí depois a gente canta lá. Posso cantar mais um? Claro. Essa você vai cantar comigo também. Essa é bem a história da nossa vida, né? Deixa eu ver aqui para ficar melhor, mas eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de garida, espero ainda na minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Mas só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se eu não tenho tudo o que eu preciso, com o que eu tenho eu vivo, de mansinho lá vou eu. Se as coisas não saem do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar. Aos trancos e barrancos lá vou eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Muito Obrigado, bem, Mariana. Zé Neguinho, muito obrigada por participar com a gente aqui hoje do podcast da Câmara de São Bernardo. A turma vai brigar comigo. Porque, Zé Neguinho, o tio Zé, você não cantou a Renascente, a Renascente, a minha voz potente, de intérprete, de samba enredo, só um trechinho. A Renascente vem aí, a Renascente vem aí, chuê, chuê, é onda que vai te levar, chuê, chuá. Eu quero ver toda a cidade, toda São Bernardo, num banho de felicidade. Essa é a minha escola. Muito bem. Obrigado, filho. Zé Neguinho, mais uma vez, obrigada. Até o próximo podcast.